a Lindy vai falar aqui sobre algumas questões para a gente e também vai falar um pouco sobre a experiência dela, né, dentro da religião, a experiência que ela teve ali em determinado momento, né, porque, de certa forma, tudo pelo que ela passou foi um aprendizado, né, Lindy? Então, Lindy, como é que você percebeu que o cristianismo é uma farsa? Como é que você percebeu tudo isso? E se você quiser falar um pouquinho, aproveitar essa questão e falar um pouco da sua trajetória ali no cristianismo neopentecostal. Certo. Então, Érica, como eu já disse, né, alguns não sabem, eu nasci no berço evangélico, neopentecostal. Aliás, pentecostal. Então, com o passar dos anos, a minha mãe, que era a evangélica, ela passou a frequentar a igreja neopentecostal. E ela criou a gente nesse sistema. E eu via muita coisa ali e não concordava. Mas quando eu cheguei mais ou menos aos 19 anos de idade, já comecei a ser pressionada pela família para poder ser evangélica também, né? Porque Cristo poderia voltar e eu ficar, aquela coisa toda, e eu sempre caindo fora, porque eu sempre gostei de levar a vida no arame, né? Eu era igualzinho uma folha seca, adorava ser livre, né? Quem não gosta, né? E eu vi aquilo como se fosse uma prisão, e realmente é uma prisão. Você não pode respirar sem autorização de Deus. Porque se você respirar sem autorização de Deus, você vai para o inferno. E aquilo muito me, né, não gostava daquilo. Mas eu acabei tendo uma filha e aí começou o pivô de tudo. Um dia eu fui na igreja, a igreja da minha irmã, e Deus revelou para ela que se eu não voltar, se eu não me batizasse e me entregasse a Deus, a Jesus, ele ia tocar naquilo que eu mais amava. E quem mais eu amava no momento era minha filha. Era o meu bebê, que tinha apenas 4 meses. Pensei comigo, falei, puxa, mas e agora, né? Fiquei naquela, Deus não vai fazer isso. Imagine. Por coincidência, a minha filha, ela fica doente, Érica, e eu vou parar no hospital com ela por 3 dias internada. Aquilo já me veio na mente. Puxa, é Deus. Deus está me cutucando ali, né? Eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu fiz um voto com Deus. Disse para ele: olha, se o senhor curar minha filha, eu aceito. Eu te aceito. Coincidentemente, nesse mesmo dia, a minha filha recebeu alta. Dali eu saí, fui direto para a igreja da minha irmã. Ela foi aos prantos, porque eu não queria aquilo, né? Aquilo nunca foi para mim. E aí cheguei lá na frente, na hora do apelo, que eles falam apelo, né? Que tem alguém aqui que queira aceitar a Jesus como seu único e suficiente salvador da sua vida? Eu. Aquilo a mão quase não levantava, né? Porque eu não queria aquele trem, mas tudo bem, vamos lá. Aí tá, aceitei. Mas foi assim digamos que muitos tropeços, que eu não conseguia seguir aquelas regras. Né? Eram regras em cima de regras. Tinha um livrinho com várias páginas de regras. E aí eu tropeçava, levantava, desviava, voltava. E quando eu desviava, sempre acontecia alguma coisa na família. Antes tinha uma revelação: olha, Deus manda você voltar, porque senão ele vai ferir alguém da sua família. E coincidentemente, sempre acontecia alguma coisa na família. E aí eu voltava. Então eu comecei a me firmar ali, comecei a fazer uma locução de rádio na igreja e tal, e comecei a analisar muitas coisas erradas, muita ruindade no meio de um povo que se dizia amor, né, que tem o amor de Cristo. Comecei a ver ali muitas, digamos,
Porque ali é um povo que se diz santo, né? Mas eu via prostituição, eu via drogas, eu via coisas ridículas, coisas que não tinha nada a ver com amor ao cristão ali, santificação. Então eu comecei a perceber que algo estava errado. Porque se aquelas pessoas estavam errando daquela forma, e cadê Deus para castigá-los ou colocar ali no caminho certo? Não tinha. Por que Deus puniu justo eu, justo, né? Feriu a minha filha, um bebê de 4 meses? Tem alguma coisa errada nisso. Mas quando a gente está dentro do cristianismo, a gente não tem aquela visão de, olha, eu vou estudar, mas eu vou ler a Bíblia inteira, mas com outra visão. Vou ler essa Bíblia aqui para ver a história. Eu quero saber o que é isso aqui, que Deus é esse, o que está acontecendo aqui, o que é isso aqui. Não, a gente lê aquelas partes que mais convém e que fala de coisas bonitas. A gente nunca lê a Bíblia. O crente, o cristão, ele não lê Bíblia. Se perguntar para um cristão, olha, você leu sua Bíblia inteira? Ele vai falar não. Tem alguns que vai dizer ali sim, não leu. Apenas passou os olhos. Porque você ler é uma coisa. E você estudar, lendo, estudando e pesquisando é outra. É como se você pegasse aqui uma história, um livro de história, você vai ler, mas chegou no final do livro e fala, putz, mas não entendi foi nada. Caramba, vou ter que ler isso aqui de novo para me entender. Aí sim, aí você vai pegar esse livro e você vai ler com outros olhos e com outro entendimento. E o cristão não é assim, ele vai ler aquilo ao pé da letra ali e olha lá se lê ainda. E assim era eu. Mais um dia eu comecei a ver muitas coisas erradas na igreja, eu comecei a ler esse livro. Eu me deparei com coisas estranhas. Me deparei com um Deus que ele não era um Deus, ele era um monstro. Esse Deus era um psicopata. Falei, mas espera, tem alguma coisa errada nisso aqui. Um Deus que manda matar. Não, mas esse Deus aqui que destruiu uma família, a família de Jó, ele destruiu por... Não, isso é orgulho. Falei, mas Deus é orgulhoso. Destruiu uma família só para mostrar para o adversário dele que esse cara amava-o. Mesmo ele destruindo, o cara ainda o amava. Falei, não tem alguma coisa errada aqui, não. Vamos começar a ver isso aqui direitinho. Eu já estava de saco cheio dentro daquela igreja. Já estava de saco cheio. Porque era assim, você quando batiza, você é obrigado a ir para a igreja. Você é obrigado a dar dízimo, você é obrigado a dar oferta, você é obrigado a tomar santa ceia, você é obrigado a isso, você é obrigado a aquilo. Você é obrigado a trabalhar. Hoje eu acredito que não, mas você era obrigado a ser escravo da igreja, do pastor, que seja. Eles mandavam você fazer X, você tinha que fazer. Embora eu gostasse da locução, né? Embora eu gostasse da locução, mas você era obrigado a participar de Santa Ceia, você era obrigado a participar de vigília. E isso eu não gostava, e não gostava mesmo. Porque era aquela barulheira, aquela gritaria, aquela coisa ridícula que eu nunca gostei. Mas tinha que estar ali. E hoje eu até acho interessante, engraçado, porque minha filha dizia assim, mãe, eu não entendia, porque as pessoas chegavam na igreja triste, saía contente, saía alegre, mas você não, você saía dali mas tão brava, só faltava chutar as lixeiras da rua. Eu não entendi o porquê. Falei, eu não gostava, para mim era um sacrilégio ir para a igreja, né? Então, ok, eu comecei a estudar os livros apócrifos. Esses livros que não foram aceitos pelo cristianismo. Não foi aceito pela igreja.
Falei, eu vou começar a estudar isso aqui. Por que não foi aceito? O que tem ali que não foi aceito? E eu comecei a estudar, a pesquisar um livro apócrifo que se chama A Infância de Jesus. Eu me deparei com a coisa mais horrível do mundo. Ah, mas o menino Jesus é um santo menino, né, que nasceu de uma virgem. Mas não é isso que eu vi nesse livro. Jesus era um menino psicopata. Um menino que matava os amiguinhos. Ou um menino que feriu o professor, que matou um professor. Esse menino tinha apenas 9 anos, por aí. Aos 12 anos de idade, a história conta que o pai de Jesus, José, teve que pegar esse menino e tirar ele do meio do povo, tirar da cidade, levar para ele com ele trabalhar. José, segundo a história fictícia, né? Ele era um carpinteiro, ele lidava com carpinteiro naquela época era quem lidava com pedras, né, de construção. Ele fazia casa de pedras, então levava esse menino Jesus junto para não ficar misturado com o povo, porque o carinha era louco, ele era psicopata, ele matava. Brincou com ele, ele matava. O amiguinho, uma vez, ele fazendo um pocinho assim, encheu de água, o amiguinho passou ali, chutou, secou o pocinho, ele falou, ah, é? Eu quero que você caia seco, igualzinho você fez com o meu pocinho. O menino, pá, caiu, morto, seco, tísico. Aí a mãe dele e todos vieram e aí fizeram com que ele ressuscitasse o moleque de volta. E ele ressuscitou o menino de volta. Ou seja, era um Jesus psicopata. E eu continuei. Lindy, só para tirar uma dúvida, essa descrição do Jesus da infância está no livro apócrifo? Sim, está no livro apócrifo. Você lembra o nome do livro, assim, de quem era o autor? Não lembro agora quem é o autor, mas Se era o apócrifo de Tiago, de Pedro, de Pedro, apócrifo de Pedro, a infância de Jesus. a infância de Pesquisem aí. Jesus. É Tá terrível. ótimo. Ou seja, esse Pedro, ele conta a infância desse Jesus, porque ele viu esse Jesus nascer e crescer, né? Segundo esse apócrifo. E fui pesquisando mais, até que cheguei no livro de Flávio José. E como eu já vinha batalhando atrás de quem era esse Jesus, porque eu não tinha evidências, né? Não tinha evidências. Aí um dia a Érica me apresenta o livro do Joseph Atwell. Aí eu comecei a analisar. O Joseph Atwell, os livros do Joseph Atwell, né? Da teoria flaviana, que pessoal, quem nos acompanha já há um pouquinho mais de tempo, a gente tem pouco tempo no YouTube, né? A Lindy tem até um pouquinho mais que eu, mas eu tenho pouco tempo, e a gente começou a abordar isso, nem no YouTube a gente tinha. A gente não conhecia Multiversal Flaviana, eu não conhecia Antônio Miranda, ninguém. E aí a gente começou a estudar essa questão da teoria flaviana, além de com os livros do Flávio Joséfo, e eu descobri os livros do Joseph Atwell, que foram muito importantes para mim, foi um divisor de águas na minha vida, e começamos a ler, a estudar, e além de fazendo esses paralelos entre José e os evangelhos, né, o Novo Testamento, e eu comecei a ver que o Joseph Atwell fazia o mesmo trabalho nos livros dele, principalmente o Messias de César, né? E aí a gente começou a fazer até algumas lives pelo Instagram, porque não tinha YouTube, né? E a gente começou a abordar por lá, né? A gente fazia uma livezinha, reunia a galera à tardezinha e conversar sobre isso. E a partir daí a gente foi descobrindo muitas questões importantes. E aí, logo depois, além de conhecer o Scania viu, né? Eu acho que viu um vídeo da gente, e aí achou bacana. E além de conhecer o Scania, logo depois eu conheci, a gente foi
no canal do Antônio Miranda, né, que foi justamente ali onde eu praticamente comecei no YouTube, né, uma live que a gente fez lá sobre o Jesus romano, e aí pronto, depois a gente foi na Multiversal também, e aí começou toda essa questão, né, só para o pessoal que chegou agora, que ainda não tinha ciência desses fatos, só para complementar aqui a Lindy. Pode continuar, Lindy. Exato, é isso mesmo, Érica. Então, me deparei com um livro de Flávio José, né? E comecei a ler esse livro. Quando eu começo a ler esse livro, eu vejo que tinha muitas correlações com a Bíblia. Falei, mas espera, esse livro aqui é muito mais antigo que a Bíblia. Ele é muito mais antigo que o cristianismo. Por que tem algumas coisas aqui, algumas correlações aqui? Tem alguma coisa estranha nisso aqui. Vamos ver aqui se esse cara ele vai falar sobre o Jesus. Mas não vi correlações de nada, não vi nada ali de Jesus. A única coisa que eu vi ali que falava sobre Jesus, o Flávio Joséfo, porque, olha, para vocês entenderem, esse escritor, né, chamado, e esse historiador chamado Flávio Joséfo, é bem da época de Jesus. Ele teria que ter visto Jesus. Jesus estaria andando lá nessa época em que o Flávio Joséfo existia. Então, ele não fala de Jesus. Ou seja, Jesus era um cara que fazia milagres, que era muito conhecido, era o bambambam daquela época. Como que um escritor, um historiador, não iria falar desse cara? Todos que estivessem lá e os demais que viessem iriam comentar sobre esse cara. Afinal de tudo, o indivíduo era um deus, não é? Era um mito, um baita de um cara que curava e fazia milagres ali, então todos iriam falar. Mas nenhum falou. Não tinha.